Olá, alunos. Então, boa noite a todos vocês. Estamos já encaminhando para a metade da disciplina, né? E hoje, como nós comentamos na aula passada, vocês já tiveram uma visão do formato do SUS, que é um sistema de saúde invejável por muitos países e que garante à população brasileira um tratamento gratuito, né, e universal. Todo mundo tem acesso a essa gratuidade, seja ele com poder aquisitivo bom ou sem nenhum poder aquisitivo, ele tem acesso ao Sistema Único de Saúde. E atrelado a esse Sistema Único de Saúde, hoje nós vamos falar sobre a assistência farmacêutica. É um braço, né? Ou seja, é uma gestão que complementa a qualidade de vida, a saúde pública e que faz parte do Sistema Único de Saúde também. A assistência farmacêutica ela é um conjunto de atividades interligadas e essas atividades, para serem implementadas, elas devem ter um princípio que é o ciclo de assistência farmacêutica. E ele é constituído por essa imagem que vocês estão visualizando, que vai desde a seleção até a prescrição do medicamento. Então, para que se tenha um uso racional de medicamentos, é preciso seguir essas etapas. Então, aqui nós temos, né, a seleção do medicamento, a programação, a aquisição, o armazenamento, a distribuição, a prescrição, a dispensação e o uso desse medicamento. Ou seja, né, desde o momento que ele é selecionado até a etapa final. Esse material que nós estamos organizando para a preparação da aula, ele é baseado num estudo de um gestor farmacêutico da Universidade Lusófona e Humanidades Tecnológicas sobre gestão em farmácias. Então, ele vem trazendo justamente o que vocês já viram, né? Um pouco da história da criação do SUS e como foi implantado dentro desse sistema a assistência farmacêutica. E aí ele vem detalhando todos esses processos. Vocês vão ter esse material em PDF para leitura e também para responder algumas atividades. Mas aí nós vamos analisar todas essas etapas, tá? Só um minutinho, que esse sistema a gente vai aprendendo. Então, na primeira etapa, que é a seleção de medicamentos, né? A primeira etapa desse ciclo, de acordo com alguns estudos, é fundamental, visto que a eficiente seleção resulta em muito ganhos terapêuticos, com poucos gastos, com recursos humanos, materiais e financeiros. Aqui a gente abre um parênteses para citar até uma situação meio polêmica que o país está enfrentando, não só o Brasil, mas outros também, a respeito do protocolo do tratamento da Covid-19, né? Porque nós sabemos que é uma doença nova, ainda não tem medicamentos para cura, né? E para o tratamento. E aí, diante disso, surgiu aquela polêmica da hidroxicloroquina. Então, assim, ao selecionar um medicamento, ele tem que passar por todas as etapas, né, de pesquisas científicas, de análise dos resultados, para que chegue no cliente final, que é o paciente, e que possa surtir os seus
efeitos terapêuticos eficazes. E para que surta esses efeitos, também são analisados os efeitos colaterais que esse medicamento ele produz nesse paciente. Então, tudo isso é analisado cientificamente, anos de pesquisa. Então, e aí abriu esse debate, né? Então, assim, no ato da seleção do medicamento, você vê aí que ele, sendo bem selecionado, bem criteriosamente analisado, inclusive, isso afeta os gastos econômicos. Porque se o governo investe em um medicamento que não tenha tanto efeito, né, para sanar determinadas doenças, então corre-se o risco de ter prejuízos financeiros, além, obviamente, de prejuízo com a saúde da população. Então, o primeiro passo no ciclo da assistência farmacêutica é a seleção desse medicamento. O passo seguinte quais os objetivos, né? Quais os objetivos em selecionar esse medicamento? E aqui a gente sempre vai analisar refletindo o aparelho do Estado. Nós vamos sempre analisar a saúde pública, a farmácia em unidades básicas de saúde. Então, assim, qual é a finalidade da seleção? Então, que medicamento eu vou destinar para aquela população que sofre essa determinada doença, né? Então, é analisado tudo isso justamente para, além de analisar os fins, principalmente, né, terapêuticos para a saúde desse paciente, aqui a gente está tratando como o foco da disciplina é a gestão. Então, a gestão, ela visa o lucro, ela visa a economia de gastos, ela visa resultados, né? Então, resultados que incluem aí a qualidade de vida, que inclui processos, que inclui pessoas, e aí nesse caso, que inclui recursos públicos, né, que são investidos. Então, o objetivo na seleção desse medicamento, aí nós temos, né, algumas estratégias e os objetivos. Reduzir o número de especialidades farmacêuticas. Sensibilizar o gestor, né, uma das estratégias, sensibilizar o gestor. Uniformizar condutas terapêuticas, apoio dos profissionais de saúde, são as estratégias. Melhorar acesso aos medicamentos selecionados. Cumprir para a promoção do uso racional de medicamentos, assegurar acesso a medicamentos seguro, eficaz, com custos efetivos, racionalizar custos e possibilitar maior otimização de recursos disponíveis, facilitar a integração multiprofissional envolvendo os profissionais de saúde na tomada de decisão, favorecer o processo de educação continuada, atualização dos processos, além do uso apropriado de medicamentos e melhorar a qualidade de vida, a qualidade farmacoterapeuta e facilitar o seu monitoramento, otimizar a gestão administrativa, financeira, simplificando a rotina operacional e aquisição, armazenamento e controle da gestão de estoques. Então, as estratégias para que esses objetivos sejam alcançados, todos esses que foram mencionados, tem-se algumas, né? E aí essas estratégias, elas são realizadas dentro das unidades, né? Dentro das farmácias, nas unidades básicas de saúde. Aqui, analisando a gestão farmacêutica no setor público, tá, pessoal? Levantar informações necessárias ao desenvolvimento do processo, situação da saúde local, medicamentos mais utilizados, demanda e custos por esses medicamentos, acesso a fontes de informação técnico-científica, utilizar como referência, né, essas informações, criar comissão de farmácia terapêutica. Então, aqui são procedimentos que a gestão da farmácia local cria para poder ter acesso àquele medicamento.
Por exemplo, ter um caso isolado de doença, né? Então surgiu uma epidemia no município X e aí ele precisa do medicamento Y. Então ele precisa montar toda uma estratégia no ato de selecionar aquele medicamento para que aquele medicamento chegue, né, no seu local necessário. Após a seleção, aí tem-se a programação desse medicamento. Essa programação consiste em estimular quantidades a serem adquiridas para o atendimento e determinada demanda dos serviços por determinado período de tempo. A programação inadequada reflete diretamente sobre o abastecimento e acesso ao medicamento. A gente pode até dar exemplo aqui dessa programação com as campanhas de vacinação, né? Então, teve um ano que foi necessária essa programação para a vacina febre amarela. E aí a gente ia nos postos de saúde, lançou-se a campanha nacional, a gente ia nos postos de saúde e a vacina não estava, né? Então, assim, chegou um estoque muito pequeno diante de toda a demanda. Então, se não tiver uma programação, possivelmente o paciente lá na ponta, né, que vai sofrer as consequências da falta desse medicamento. Então, a gente vê bastante. Por exemplo, agora que está aberta a campanha da vacina contra a gripe, e aí tem os públicos específicos. Crianças até 6 anos. Mas não é destinada a crianças maiores, né? Então, eu cheguei para vacinar meu menino e ele já tinha completado 8 anos. Não é destinada a todas as crianças, não. É até 6 anos, né? As maiores só se for de grupo de risco, com doenças asmáticas, mas por enquanto só até 6 anos. Então, por que eles colocam esses perfis para ter acesso a esse medicamento? É justamente diante dessa programação logística, porque eles não têm como vacinar todo mundo, né, com X número de medicamentos que chegou aos postos de saúde. Então, é por isso que o ciclo da assistência farmacêutica precisa incluir essa programação de medicamentos, tá? E esses métodos, né, e aqui a gente vê muito algumas palavras da própria gestão, né? Então, quais são os métodos a esses procedimentos, né? Definir critérios e métodos a serem utilizados na elaboração da programação, o período de cobertura, né? Perfil epidemiológico. Consumo histórico. Elaborar formulários apropriados para registro das informações. Então, o município atende tantos pacientes hipertensos com medicamentos, né, para hipertensos. Efetuar levantamento de dados de consumo, de demanda, de estoque existentes em cada produto, considerando os respectivos prazos de validades. Consumo médio mensal, né? Então, quanto se consome do medicamento X? Justamente para não vencer, para não, né, estragar aquele medicamento. Analisar programas de anos anteriores e efetuar análise comparativa. Elaborar planilhas contendo relações dos medicamentos com as especificidades técnicas, quantidades necessárias, custo estimado para a cobertura do período pretendido. Identificar fontes de recursos para assegurar a aquisição dos medicamentos. E acompanhar e avaliar constantemente, né? Isso é a própria oferta de serviços. Então, aí a gente vê o quê? São estratégias de gestão dentro desse ciclo, tá? Que a gente está analisando. O passo seguinte é a própria aquisição do medicamento, né? A aquisição de medicamentos no setor público, assim como as demais atividades do ciclo da assistência em farmácia, é uma das peças que contribui para o sucesso
e a credibilidade dos serviços farmacêuticos. Um elenco de medicamentos definido dentro dos rigorosos critérios, boas condições de armazenamento, profissionais capacitados, não atenderão às necessidades da rede de serviço se não houver descontinuidade no suprimento dos medicamentos. Então, assim, é necessário estar o tempo todo, não é assim, na gestão X, né, tá tudo ok, na gestão Y, daqui 3 meses eu vou analisar como está. Não, isso tem que ser o tempo todo, né? Esse trabalho é quinzenal, é mensal, é semestral, então tudo tabelado, né, tudo de acordo com a demanda. O próximo passo, armazenamento e distribuição de medicamentos. Então, assim, o medicamento, por ser algo perecível, algo que vence, algo que estraga, né? Armazenamento e distribuição é essencial que esteja dentro do ciclo da assistência farmacêutica. O armazenamento e distribuição, indubitavelmente, constitui importante etapa no que concerne o ciclo de medicamentos. O armazenamento é um conjunto de procedimentos técnicos e administrativos que tem por finalidade assegurar as condições adequadas de conservação desse produto. E aí, seguindo dentro desse ciclo, nós temos a prescrição, a dispensação e o uso desse medicamento. O desenvolvimento dessas etapas está intimamente ligado ao desempenho das etapas anteriores. Então, não tem como eu ter um remédio, né, para prescrever, para dispensar, se ele não chegou ainda às unidades básicas de saúde, às farmácias das unidades básicas. Então, é necessário que todas as etapas anteriores tenham sido cumpridas para que essa possa também, né, se fazer dentro do Sistema Único de Saúde. De acordo com o Ministério de Saúde, através da obra Assistência Farmacêutica na Atenção Básica, a prescrição de medicamento é que determina a Política Nacional de Medicamentos de 1998. É a especificação da qual medicamentos devem ser usados para o paciente com respectiva dosagem e duração do tratamento. Em geral, esse ato é expresso mediante a elaboração de uma receita médica. E essa receita é um documento formal escrito que deve ser dispensado ao paciente e como o paciente deve usar. Aqui nós vimos que para prescrever, né, tem que ter um médico que receitou. E hoje você não consegue pegar um medicamento na farmácia básica se você não tiver a receita. Pode ser uma vitamina, você tem que ter a receita. Isso por quê? Porque o próprio sistema exige essa burocratização, né? Até para se estabelecer controles, para se estabelecer regras diante de tudo isso. Objetivos, requisitos e procedimentos, né? Garantir o cumprimento da prescrição e o uso correto do medicamento, prescrição racional, abordagem ao paciente, busca de confiança, contribuir para a adesão ao tratamento e o cumprimento da prescrição médica. Então, assim, para que esses procedimentos, por que eles são tão burocráticos? Porque trata-se de vidas, né? Trata-se de vidas, então é necessário que se tenha todo esse controle, porque senão, né, qualquer um ia lá, tomava qualquer medicamento, e no Brasil já se tem muito disso, muito dessa questão da automedicação. Eu tô com dor de cabeça, vou lá e tomo medicamento, né? Tô com uma cólica e vou lá. Então a automedicação ela já é crescente. Mas assim, você não consegue fazer automedicação com um medicamento público, por conta das regras exigidas, né, no ato da prescrição e dispensação desse medicamento. Então, você, para poder ter acesso à farmácia básica, você tem que ter
passado por uma consulta médica, o médico tem que ter solicitado o medicamento. Mas, infelizmente, as farmácias particulares, né, as farmácias de drogarias, ainda vendem muito, né, sem a receita médica. E isso é um caso sério, né, que merece de outros debates. Então, esse ciclo, ele faz parte da assistência farmacêutica dentro das unidades básicas. E qual é o papel da gestão e da farmácia dentro desse ciclo? É o que nós vamos ver na próxima aula, tá bom? Deixa eu fechar aqui.